Muita gente viu os meus vídeos com o Pablo Marçal, eu tocando no rosto dele, a gente tendo aquela conversa bem sincera, mas poucas pessoas entenderam o que eu realmente aprendi lá, que fez com que eu simplesmente mudasse o meu jogo aqui no digital e tivesse tanto resultado em pouquíssimo tempo. Por isso, eu resolvi trazer aqui para você 3 códigos que eu considero fundamentais que eu aprendi estando lá nos bastidores do Pablo Marçal e que vão te ajudar. E eu quero falar para você que o último código, ele é o acelerador de tempo. É aquele que vai fazer com que você faça o que você poderia fazer em um ano, que você faça em um mês de resultado. Então, deixa eu te contar o que aconteceu lá. Eu estava lá nos bastidores, né? Esse ano que começou, em 2026, eu tive a oportunidade de trabalhar no time comercial do Pablo em Alphaville, São Paulo, né? Então, eu tive a oportunidade de vivenciar lançamentos, vivenciei trabalhando com o time comercial, com o gestor do time comercial dele, né, que é o estrategista do Pablo, o Luiz Filho, e pude aprender muitos e muitos e muitos insights comerciais. Mas eu trouxe aqui alguns insights, os maiores, os grandes insights que eu tive lá no ecossistema do Pablo, que é assim, eu apliquei não somente nas vendas, mas também em várias áreas da minha vida e que me dão resultados e que fizeram com que em apenas um ano eu crescesse tanto como eu cresci no ano de 2025. Então eu vou falar aqui para vocês que o primeiro grande insight que eu tive acompanhando o Pablo e sendo mentorada dele foi que você precisa sair dos bastidores, você precisa sair daquele modo de preparação infinita, de estudar e tudo mais, e você procurar a viver experiências. E eu sempre fui aquela menina muito estudiosa, sempre tirei notas boas na faculdade e tudo mais, mas eu percebi que me faltavam muitas experiências. Por exemplo, uma delas é de conhecer alguns lugares, né, novos. Eu sou do Piauí e tenho deficiência visual, né, total, e também venho de um ambiente familiar simples e tudo mais. A gente não tinha tido a oportunidade de viajar para fora do estado e tudo mais. E eu achava que eu só ia conseguir fazer esses feitos na minha vida quando eu tivesse explodido no digital, quando eu tivesse já faturando o suficiente, ou até mesmo quando eu estivesse, de repente, namorando e tudo mais, que aí eu ia ter uma companhia para sair, curtir comigo, e assim eu ia adiando essas minhas experiências, né? E todo o conhecimento que eu havia adquirido, lendo livros, estudando, inclusive as mentorias digitais, não era suficiente para que eu pudesse ir para um outro nível. Mas só que o que acontecia? Eu ficava esperando ter a condição, ter o momento perfeito para ter novas experiências. E aí foi justamente no final de 2024, eu ainda era apenas uma mentorada, né, uma mentorada à distância, eu tomei a decisão de que no ano de 2024 eu viveria novas experiências, eu viveria experiências assim disruptivas, coisas que eu nunca tinha feito antes. Então, foi quando eu decidi que eu ia me desafiar para conhecer 12 capitais do Brasil. E o resultado é que a ideia nem era de eu me desafiar viajando sozinha, né? Que de viajar sozinha para qualquer pessoa já é um desafio, inclusive para uma mulher, imagina só viajar sozinha sem ter a visão física. Mas o meu plano inicial não era isso, mas era de conhecer essas capitais, porque eu sabia que isso iria me dar repertório, iria me dar, sabe, ia ser um voo, um salto, né, um novo nível que eu iria acessar. E assim aconteceu, né? Não foi fácil essas conquistas, né? Eu tive que destravar medo,
Eu tive que vencer muitas coisas em mim e também no meu entorno para que eu pudesse conquistar esse feito. E assim, foi algo que acelerou muito os meus resultados, me deu mais segurança, mais repertório para falar aqui com vocês, porque uma das coisas também que um dos ganhos que eu tive muito foi saber com quem que eu estava falando, né? Porque antes disso eu já tinha a responsabilidade de falar aqui com vocês, com pessoas de vários lugares do Brasil. Só que eu não sabia quem eram essas pessoas, qual era o dia a dia, os desafios e tudo mais que ela enfrentava. E a partir do momento que eu tive essa experiência de estar aí, né, nessas cidades que eu visitei, eu fui construindo no meu imaginário essa pessoa que mora em Recife, que mora em Aracaju, que mora na Grande São Paulo, seus desafios e tudo mais. E sem falar na coragem, né, que eu tive, no nível de ousadia que eu acessei de ter que me virar sozinha em um local totalmente desconhecido. Então, assim, quando eu tomei essa decisão de viver essa experiência, eu sabia que eu ia acessar um nível de conhecimento muito maior e foi exatamente o que aconteceu, né? Então, esse foi um código fundamental. Viva experiências, se desafie, porque aí você vai acessar com certeza um novo nível na sua vida. Um outro código que eu aprendi foi que atrás de todo problema existe uma recompensa. Então, eu aprendi a ter um olhar mais esperto com os problemas, não encarar o problema como algo ruim, mas como uma oportunidade de apresentar uma solução. Então, eu passei a ser uma pessoa que estava ali caçando problemas, né? Não no sentido de criar problemas, não é isso, não é criar problemas, é de ter um olhar atento para poder observar quem é a minha volta que está passando por alguma dificuldade e o que eu posso fazer para ajudar a solucionar. Ou o que eu estou passando que eu posso, nesse problema que eu estou vivenciando, eu posso passar por ele, eu posso superá-lo e a partir disso ter uma solução para ajudar outras pessoas. E assim foi com os problemas e as barreiras de acessibilidade, né, que eu enfrentei. Eu passei a enxergar isso com outros olhos também, né? E aí eu passei a ver, bom, se eu conseguir aprender sozinha a utilizar o celular com leitor de telas, então esse problema, eu ainda enfrento barreiras com alguns sites de acessibilidade, depois disso eu comecei a estudar mais sobre acessibilidade digital, então isso me deu uma autoridade, e eu hoje tenho autoridade para fazer teste de acessibilidade, eu tenho autoridade para propor soluções de acessibilidade para as pessoas, né? Como eu me vi com esse problema que eu mesma arrumei para mim, né? Que era o problema de viajar sozinha, né? Sendo cega. Eu tenho essa solução para entregar, né? E em tudo mais, sabe? Eu passei a enxergar os problemas de uma forma diferente. Então, agora, eu não fujo mais dos problemas. Eu sento, peço direção ao Senhor e procuro resolver esses problemas, porque tudo tem solução. Tudo tem solução, tá? O terceiro código, que é o fundamental, que eu aprendi, é o código da aceleração. Sabe, muito mais do que você aprender coisas novas e ter várias ideias, muito mais vale você ser rápido na sua capacidade de tomar decisões. E eu fui muito rápida, né? Desde esse momento, né? Desde o tempo que eu comecei a ser mentorada do Pablo, mesmo à distância, e depois, mais tarde, eu tive a oportunidade também de fazer o método IP, eu desenvolvi em mim essa capacidade, essa habilidade de tomar decisões rápidas e de aplicar aquilo que eu aprendo rápido. Às vezes você pode estar se sentindo que você está atrasado, que está tarde demais, né? Que você de repente achava que você já deveria estar
com uma certa liberdade financeira. De repente você se preocupa com como vai ser o seu futuro, né? Dependendo apenas da previdência social. Mas apenas ficar se preocupando com isso e reclamar e achar que você que está atrasado não vai solucionar. Então, o que vai solucionar para você é de você tomar providência sobre a situação em que você está vivendo e buscar executar em primeiro plano as tarefas que você já se definiu. Sabe aquela lista de tarefas que você sempre faz no final de ano? Pega aqueles cadernos que você fez, aquelas todas as listas, e vai revisitando isso e procura aplicar isso, sabe? Tem uma técnica que é assim: se você tem alguma tarefa para desenvolver, você precisa se propor a executar essa tarefa até às 11 horas da manhã, porque se passar das 11 horas, você acaba arrumando um jeito de procrastinar e colocar para outro dia, mas se você realiza até às 11 horas, aumenta a probabilidade de você executar essas tarefas, né? Em dezembro do ano passado, eu lembro que ele estava fazendo com a gente um desafio da gente crescer 5 anos em 15 dias. E aí teve uma das tarefas que ele passou foi da gente executar tudo aquilo que a gente tinha se proposto para aquele ano de 2025, mas que a gente ainda não tinha feito. E aí eu fui, moça. Fui fazer tudo, e eu estava em Alphaville na época, né? Eu tinha ido para fazer o método IP, ainda estava por lá. E eu fui, e assim, sabe, fiz tanta coisa, assim. Sério, gente, estando lá nos bastidores, lá em Alphaville mesmo, é uma nova atmosfera, é um lugar, assim, onde essa aceleração, ela é real, essa aceleração, ela acontece. Lá é um local que você vive, o que você vive um dia lá, assim, às vezes você, em outro local, demora meses, sabe, para desenrolar. Lá é tudo muito desenrolado. Lá tem essa cultura, assim, de que tudo dá certo. Tudo que você pensa, quando você compartilha para alguém, as pessoas acreditam, sabe? E então, a dica que eu dou para você é se cerque de pessoas que têm essa mesma mentalidade, que têm essa mesma frequência, para que você possa também acelerar os seus resultados. E assim, todos esses insights, essa visão de mundo e essa mentalidade, eu trouxe para minha mentoria Desvendar, onde eu destravo pessoas que têm medo, que têm vergonha de aparecer no digital, e eu destravo pessoas que têm já muito conhecimento e pego na mão delas, em menos de 90 dias eu ajudo elas a criar a mentoria, a criar uma oferta, a perder o medo de falar em público e a se posicionar e ter sucesso aqui no digital. Então, se você quer aprender comigo, se você quer desvendar junto comigo todas as escamas e todas as coisas que estão impedindo você de ver o seu potencial, de ver aquilo que é o teu diferencial, que te diferencia no mercado e, sabe, encontrar para você um nicho que você possa trabalhar com o que você gosta, assim como eu, conquistar aí a sua liberdade, o direito de você comprar o que você quer, porque você vai ter o direito de comprar o que você quer à medida que você aprende a vender, à medida que você aumenta a sua capacidade de venda. Então, se você quer andar comigo, aplica para a mentoria Desvendar, que o que vai acontecer? Eu vou analisar as suas respostas e vou analisar se é o teu momento de caminhar conosco. Então, a gente vai aplicar todos esses princípios da experiência, de ter resiliência e uma capacidade estratégica para lidar com os problemas e também de aceleração de tempo. A gente vai fazer tudo isso junto e mais outros insights, né, que eu aprendi também estando lá, no ecossistema, nos bastidores. É surreal, gente. Dá para fazer muita coisa em um mês, em 3 meses. Dá para fazer
eu vivi isso, eu vivi muito mais, assim, eu não tô falando de coisas que eu vivenciei apenas de assistir vídeo, eu estive lá, eu estive presencialmente, né? Eu vivi isso, eu respirei isso. E é possível, sim, você viver mesmo você não estando morando lá, em Alphaville. E eu quero te mostrar. Vem comigo, vem para a mentoria Desvendar, vamos destravar no digital para você alcançar a sua liberdade. Eu te espero do outro lado. Um beijo para você que me acompanhou até aqui. Deixa aí nos comentários sugestões de próximos vídeos. Deixa aí nos comentários quais foram os códigos que você aprendeu com ele, comigo. E vamos juntos. Vamos lá, maratonem aí o canal se você gosta desse tipo de vídeo. E até o próximo.